Meus queridos amigos, primeiro recado, não é inscrito no Golim Sport, se inscreve, estamos próximos, muito próximos dos 100 mil inscritos. Já falamos sobre a primeira rodada do draft da NFL, foi muito legal, e agora vamos falar os principais destaques das outras 6 rodadas, né? Senhor irrelevante, jogadores que não saíram no primeiro dia, como é que foi, os melhores drafts e tudo mais. Ainda tem muita coisa pra falar de draft, e eu recomendo também vocês assistirem ao NFL Show, programa da Rede TV que acontece toda segunda-feira, 11h30 da noite, horário de Brasília, e o dessa segunda-feira é especial do draft, tá bom? Roda a vinheta e vamos falar disso. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos lá, algumas coisas ficaram pendentes da primeira rodada, como é o caso de quarterbacks. A gente esperava ver em algum momento o senhor Will Levis sendo draftado, e não demorou. Logo no segundo dia, Will Levis foi draftado. Inclusive eu quero mostrar aqui pra vocês, olha só. Passou Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson. Foram os 3 quarterbacks da primeira rodada. Will Levis foi na segunda rodada, escolha 2 do Tennessee Titans, e eu gosto muito disso, porque os Titans podem testar com o cara, sendo que foi uma escolha de segunda rodada. Excelente, cara. Eu vejo Will Levis passando à frente do Ryan Tannehill muito em breve. Hendon Hooker foi o outro Detroit Lions. Na terceira rodada, escolha 5, não acho que vai ser titular, mas é um cara pra gente ficar de olho. Stetson Bennett, por que ele é interessante? Campeão por Georgia, mais velho e muito falho em muitas características para a NFL, mas foi draftado pelo Los Angeles Rams na quarta rodada geral. Tem mais algumas coisas. E o Tanner McKee também, que fez uma missão religiosa aqui no Brasil. Sexta rodada, escolha 11, pelo Philadelphia Eagles. E um cara que eu tô de olho, Malik Cunningham, que eu gosto bastante, quarterback de Louisville, que foi pego pelos Patriots depois do draft e recebeu o maior salário da história de um jogador não draftado, $200 mil garantido. Vamos ficar de olho, cara, eu acho isso interessante. Vamos para wide receivers, porque alguns ficaram pendentes também. Os 4 principais foram diretos na primeira rodada. Jonathan Mingo foi para os Panthers na escolha 8, é um cara que eles gostavam bastante e foi imediatamente. Jalen Hyatt, esse é um também que eu tava muito curioso, que é um cara bem interessante lá de Tennessee, e foi escolhido pelo New York Giants na terceira rodada, escolha 10. Josh Downs foi para os Colts, aliás, o draft dos Colts foi muito interessante. Se vocês quiserem um vídeo sobre como foi o draft de cada equipe da NFL, comenta aí embaixo que a gente faz, tá bom? Eu queria ver também tight ends, por quê? O Dalton Kincaid foi na primeira rodada e foi para os Bills fizeram um draft muito interessante também, excelente, mas ficaram 2, 3, talvez 4 tight ends que eu gosto bastante de fora da primeira rodada. Sam Laporta foi escolhido na terceira escolha do segundo round pelo Detroit Lions, gosto muito do jogador. Michael Mayer, que eu ainda acho melhor que o Sam Laporta, foi escolhido logo depois pelo Las Vegas Raiders na escolha 4 da segunda rodada. Também na segunda rodada, Luke Musgrave de Oregon State pelo Green Bay Packers, eu acho que foi acertadaço. Os Packers gostam da defesa, focaram na defesa no primeiro round, e aí no segundo pegaram o Luke Musgrave. Gosto muito também do Darnell Washington, e os Steelers pegaram Darnell Washington de Georgia na escolha 30 da terceira rodada, sobrou bastante inclusive, e é um jogador que eu gosto bastante. Eu nunca falo sobre kickers e punters, mas esse draft foi bem interessante porque os 49ers pegaram um kicker muito cedo no draft, na terceira rodada, escolha 36, o Jake Moody de Michigan, e cara, você precisa, Robbie Goode não tá rolando, o Jake Moody é um monstro, beleza, é que pra kicker terceira rodada é muito cedo, mas muito cedo. E aí o Patriots faz uma coisa parecida e pega o Chad Ryland de Maryland na quarta rodada, escolha 10. Mais do que isso, os Patriots também foram o único time desde 2000 a pegar um punter e um kicker no mesmo draft. E aí a gente vê Panthers, também saíram 3, assim como 3 kickers, e o primeiro foi o Bryce Baringer de Michigan State para os Patriots na sexta rodada, escolha 15, depois Brad Robbins de Michigan na sexta rodada para os Bengals e Ethan Evans de Wingate para os Rams na rodada 7. É importante a gente pensar assim, pô, Golim, você precisa do jogador, você pega. Mas, cara, são posições tão desvalorizadas, cara, você pega depois do draft. Tem outros jogadores aqui disponíveis e tudo mais. Então, isso foi interessante, pra dizer o mínimo aí. Teve alguns jogadores importantes que
que foram selecionados depois, que a gente devia dar uma olhada aqui também. Teve alguns times que escolheram muitos jogadores, e aí sim a gente pode falar disso num vídeo específico para cada time da NFL. Mas agora é aquela famosa fase em que dão notas para escolhas de draft, para escolhas de times e tudo mais. E começou um vídeo aqui. E o que eu sempre quero destacar para vocês é que quando o Patrick Mahomes foi pego pelos Chiefs lá em 2017, muitos classificaram ele como C, nota C. Quem volta atrás agora sabe que não é bem assim, não é mesmo? Então, eu queria destacar aqui um dos melhores drafts pra mim, que foi o do o do Philadelphia Eagles, o dos Steelers também, mas eu queria começar com o Philadelphia Eagles, cara. Eles tiveram algumas escolhas e terminaram o draft com Jalen Carter, Georgia, Nolan Smith, Georgia, Kelly Ringo, Georgia. 3 jogadores da Georgia que são excelentes, além de ter outros já no time, né? Como Nakobe Dean, como o Davis e tudo mais. E é um time que focou muito na defesa. Além disso, pegou linha ofensiva e até o Tanner McKee, que eu falei pra vocês, pegou também. Queria destacar também o Pittsburgh Steelers, porque eu acho que eles fizeram um draft muito, muito bacana, pegando Broderick Jones, linha ofensiva na primeira rodada, Joey Porter Jr., um cara que eu gosto muito. Assim que começou o segundo round, cornerback de Penn State. Ainda pegaram Darnell Washington, que é o tight end, lá no final da terceira rodada, como eu falei pra vocês, e eu acho que mandaram muito bem também. Buffalo Bills, que geralmente faz um bom draft, né, cara? É um time que mandou bem também. Só teve 6 escolhas no draft. Dalton Kincaid, tight end de Utah. Pegou o Isaiah Torrance, linha ofensiva na segunda rodada, um cara interessante também. Pegou alguns caras legais. E aí um outro time que eu gostei bastante foi o meu Patriots. E não é clubismo, não. Eu realmente achei que foi bem interessante esses vídeos começando aqui. Primeiro, na primeira rodada, os Patriots mandaram muito bem pegando o Christian Gonzalez, né, na escolha 17, que era um cara que sobrou bastante. Na segunda rodada, pegaram Keon White, um pass rusher que eu gosto muito de Georgia Tech e que eu acho que pode ser interessante também. Aí, eu acho que os Patriots não se destacaram muito em individuais, mas em posições. Falei pra vocês que eles pegaram um kicker e um punter, beleza. Pegaram posições que pra mim os Patriots mais precisavam, linha ofensiva, wide receiver e tudo mais. Pegaram linha ofensiva, Jake Andrews na quarta rodada, pegaram Sid Sal na quarta rodada, um guard, pegaram Antonio Mafi na quinta rodada, acho que nem vai muito pra frente, mas eu gosto do jogador. Pegaram Marty Mapu, linebacker lá de Sacramento State, que eu gosto bastante, além de um wide receiver que eu gosto muito, que é o Keishon Boutte, de LSU, na sexta rodada. Sexta rodada, a gente já não tem uma expectativa muito alta pro cara, mas é um cara que eu gosto bastante até. Eu queria saber, meus amigos, o que vocês acharam desse draft. Lembrando que eu já falei da primeira rodada, veja o vídeo que saiu na semana passada, mas eu quero saber o que vocês acharam. Ah, e como não poderíamos falar do Mr. Irrelevant, porque depois que o Brock Purdy foi selecionado, o Mr. Irrelevant se tornou muito relevante, né? Mr. Irrelevant é o nome dado pro último escolhido do draft, que geralmente ele é irrelevante. No caso do Brock Purdy, ele se tornou titular, o que é uma coisa raríssima de se ver na NFL. O Mr. Irrelevant desse draft foi o defensive end Desjuan Johnson, de Toledo, para o Los Angeles Rams. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não dá, e eu acho que a gente não vai ouvir falar muito desse brother. Infelizmente, eu peço desculpas inclusive, mas é a vida. Como o seu draft, como foi o draft do seu time da NFL? Deixa o gostei aí embaixo, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todos vocês, fui!